Iniciamos essa aula falando sobre funções, que é um tema que você já deve conhecer do ensino médio e é fundamental para o estudo de cálculo diferencial e integral. O cálculo diferencial e integral ele é todo feito em cima de funções. Se você não sabe o que é uma função, você não vai saber do que fala o cálculo. O cálculo diferencial e integral é todo feito em cima de funções. Né? Bom, se você parar para pensar, na verdade, as funções elas constituem tipo o elemento chave que descreve o mundo real. Assim, descreve o mundo real em termos matemáticos. Então nós nos utilizamos das funções para descrever as mais diversas situações que nos rodeiam. Quer ver um exemplo? Você pode pegar aí o seu celular e abrir a sua calculadora. Então imagine o seguinte: eu quero saber na forma decimal quanto que é isso aqui. 1 dividido por 2. Ou então, quanto é 1 dividido por 3? Assim por diante. Vamos abrir aqui a calculadora aqui do lado para você ver como a gente pode fazer isso de uma maneira muito simples, com uma simples calculadora que tem em qualquer celular hoje em dia. Bem, então imagine que você abriu a calculadora do seu celular e você quer saber quanto é o valor de 1 dividido por algum número. Ora, então de uma maneira completamente aleatória e independente, você escolhe um número. Tipo assim, vamos escolher o número 2. Aí eu quero saber qual é o valor de 1 dividido por 2. Então eu aperto aqui no botãozinho 1 sobre x e aqui você tem o valor de 1 dividido por 2, que é 0,5. Você pode fazer isso novamente. Você escolhe um número, vou pegar agora o número 3, uma escolha completamente aleatória e independente, e eu quero saber o resultado de 1 dividido por 3. O resultado, claro, depende do valor que eu escolhi previamente, que foi 3. Então o resultado de saída, 1/3 é 0,333333, ele depende do valor que eu escolhi no início, que foi 3. Ora, eu poderia colocar 8 e aperto aqui no botãozinho 1 sobre x, que vai me dar 1 sobre 8, que é 0,125, e assim por diante. Ora, então esse caso que a gente viu aqui usando uma calculadora vai se enquadrar no que nós chamamos de uma função. Certo? Logo vou explicar a você o que é que de fato é uma função. Mas esse caso da calculadora é um caso típico de uma função. Uma outra situação interessante, imagine que você tenha um círculo, tipo esse daqui. Não reparem, meu círculo não ficou bem desenhado, mas tudo bem. E aí você quer saber quem é a área do círculo? Bom, a área do círculo depende, né? Eu tracei aqui um círculo com um determinado raio. Vamos dizer que esse raio aqui seja 2, tenha 2 centímetros. Ora, então a área desse círculo vai ser πr quadrado. Nesse caso é π vezes 2 ao quadrado. Isso aqui dá 4π. Aqui eu tenho a área desse meu círculo. Mas veja que o resultado da área, ou seja, 4π, ele depende do raio que eu escolhi previamente. Tipo, eu escolhi um círculo de raio 2. Então eu coloquei 2 aqui na fórmula que calcula a área do círculo e eu obtenho aqui o valor 4π. Se eu pegar um círculo com um raio menor, tipo com raio 1, aí você já obtém outra área. Se eu pegar um raio 10, você obtém outra área. Tipo, a escolha do raio é uma escolha independente. Eu escolho o raio que eu quero.
mas o resultado da área depende do raio que eu escolhi no início. Como vocês podem ver nessa ilustração aqui ao lado. Olha esse caso que interessante. Você tem aqui um círculozinho de raio 1. Então a gente vê aqui R igual a 1 e a área do círculo de raio 1 é 3,14, 1592, etc., que é justamente o número π. Aí eu vou mudar o raio desse círculo. Por exemplo, vamos colocar aqui R igual a 2, e aí você já tem um círculo de raio 2, e aqui você vê o resultado da área, sendo 12,5663, etc. De maneira que a escolha do raio é uma escolha independente. Eu posso escolher o raio que eu quiser. Mas o valor da área do círculo depende do raio que eu escolher. Por exemplo, se eu escolher R igual a 3, esse círculozinho aqui maior, aí o resultado da área já dá outra coisa, dá 28,2743 e assim por diante. Ora, então a escolha do raio, ela é uma escolha independente. Eu escolho aqui o raio que eu quero, certo? E o valor da área do círculo é que vai depender do valor do raio que eu estou escolhendo previamente. Então aqui raio 4, aqui embaixo você já vê outro valor para a área. Raio 5, ó, uma área sendo 78,53 e assim por diante. Ó, toda vez que eu mudo o raio, eu vou ter uma área correspondente para esse raio que eu estou escolhendo. Então, nessas duas situações que nós consideramos aqui, você tem o valor de uma variável y depende do valor de outra variável x. Por exemplo, aqui quando você colocou, quando você colocou aqui o valor x igual a 2, aí você conseguiu esse valor aqui, y igual a 0,5. Então, esse valor depende desse que você escolheu no início. E esse que você escolheu no início depende de quem? Depende da sua vontade. Então, a gente diz que isso aqui, essa escolha, foi uma escolha independente. Agora, esse resultado aqui depende desse aqui que você escolheu no início. Mesma coisa para o raio. Ó. Você escolheu esse x igual a 2, que foi o raio, e o resultado que você conseguiu no final foi esse daqui, 4π, que foi um y. Então a gente diz o valor de uma variável y depende do valor de outra variável x. Foi isso que a gente fez aqui através dessas ilustrações. Então quando isso acontece, nós dizemos que y é uma função de x. Essa variável dependente, ela é uma função dessa outra variável aqui, que é uma variável independente, a qual nós chamamos de x. Assim, uma maneira simbólica de você dizer isso aqui, y função de x, ou y é uma função de x, é você escrever assim. Y igual a f de x, esse f de função. Se bem que essa letra você pode escrever qualquer outra letra. O que é interessante é que você coloque y igual a uma letra e entre parênteses o x. Então, y igual a f de x. Você lê dessa forma. Quer dizer que y é uma função de x. Veja que a letra x, nós vamos chamar ela de variável independente. Nas minhas falas no início da aula, acho que já deu para perceber isso. São as escolhas que a gente faz para o x iniciais que não dependem de ninguém. Agora, o resultado que você obtém, ou seja, esses y aqui, a gente já percebe, depende do x que você escolheu no início. Então a gente vai chamar o y de variável dependente. E esse fzinho aqui, ele representa a função. Ok? Então vamos agora, de fato, organizar a definição, né, de função. Ela já aparece aqui nas entrelinhas, mas vamos, de fato, organizar tudo que eu falei numa única definição. Então, definição, uma função de D. D é um conjunto, certo? Então, uma função do conjunto D no conjunto Y
é uma regra que associa um único elemento f de x pertencente ao conjunto y a cada elemento x pertencente ao conjunto D. Então, ou seja, você vai pegar cada elemento do conjunto D e para cada elemento de D você associa apenas um elemento de y. Isto é uma função. Foi o que a gente fez. Por exemplo, quando você, naquele exemplo que eu fiz com a calculadora, que eu peguei x igual a 2. Então, associado a x igual a 2, você tinha o 1 sobre x, que no caso era 1 sobre 2. Então, para x igual a 2, eu associei este único número aqui. Para x igual a 3, eu associei este único número aqui, 1/3. E assim por diante. Então, isso define uma função. Uma notação que você pode utilizar para estar trabalhando com uma função de um conjunto D, um conjunto Y, é essa daqui. Você coloca f assim, aí de D em Y. F é uma função de D em Y, que a cada elemento do conjunto D associa um único elemento do conjunto Y, assim. Então isso aqui é uma notação que você pode usar essa que a gente já falou, e assim por diante. O conjunto D ele é chamado de domínio da função. Esse aqui é o conjunto de todas as variáveis independentes. Todas as variáveis independentes x que você escolheu para calcular aí um determinado f de x. Esses valores de x também são conhecidos como valores de entrada. Então, o conjunto de todos os valores de entrada é chamado domínio da função. Já esse conjunto que está aparecendo aqui, que eu estou chamando de IM de f, veja, é o conjunto de todas as variáveis dependentes, que também são conhecidas como valores de saída. Enquanto os valores de x que estão em D são os valores de entrada, os y que você obtém a partir desses x são os valores de saída. Então, o conjunto de todos os valores de saída ou de todas as variáveis dependentes, veja, é o conjunto dos y igual a f de x, tal que o x está percorrendo todo o domínio da função. Isso aqui, eu coloquei aqui, está contido em y. É um subconjunto desse conjunto y aqui. Ele pode ser todo esse conjunto, mas não é obrigado a ser todo esse conjunto. Ele pode ser um subconjunto desse y. Então a imagem de f, que é um subconjunto de y, podendo ser inclusive todo o y grande, ele é chamado de imagem. Imagem da função f. Então são dois elementos muito importantes aí, quando você está falando de função, é você saber identificar quem é o domínio da função, afinal de contas é onde você pega os valores de entrada, e você saber identificar quem é a imagem, porque a imagem vai ser o quê? Todos os valores de saída. Então você tem que entender bem esse conceito do que é o domínio e do que é a imagem de uma função. Uma pergunta que aparece aqui, natural, que você já deve ter feito é: tá bom, D e Y são conjuntos. Mas conjunto de quê? Porque você pode ter um conjunto de laranjas, um conjunto de, sei lá, um conjunto de qualquer coisa, de quaisquer elementos. E aí você pode definir uma função. Mas para a gente aqui, D e Y vão ser conjuntos de números reais, certo? Então, D e Y vão ser conjuntos dos números reais. Pode ser, inclusive, todos os reais. No cálculo diferencial e integral 1, vai ser isso aqui. Eu vou estar falando de D e de Y como sendo subconjuntos da reta real. Então, eles podem ser intervalos. Você tem aqui a reta real, né? Então, na reta real, você pode falar de intervalos abertos, você pode falar de
intervalos fechados, ou intervalos assim, ó, certo? Ou toda a reta, e aí você tem várias possibilidades. Uma outra pergunta que você deve estar se fazendo é essa daqui, né? Como é que faz para determinar o conjunto D e o conjunto imagem de f? O conjunto D é o domínio da função, né? E esse aqui é a imagem da função f. Como é que você faz para saber isso? Então, muitas vezes o domínio da função, certo? Ela fica assim claro, fica claro, né? O domínio da função pelo contexto. Por exemplo, a gente viu aqui no início dessa aula A igual a π vezes r ao quadrado. Ora, a escolha do raio era independente. Você escolhe o raio que você quer e a variável dependente aqui era a área. Isso aqui é como se fosse assim, ó, y igual a π x ao quadrado. Esse x sendo o raio e esse y sendo a área. Então você escolhia um raio qualquer e o y dá o valor da área a partir desse raio que você escolheu. Então quem é, por exemplo, o domínio dessa função? O contexto está deixando claro para a gente que o x tem que ser, vou colocar assim, maior ou igual a zero. Certo? É claro que x igual a zero significa que tu não está considerando um círculo, tu está considerando apenas um ponto, raio zero, né? Aí a partir disso, né, x igual a 1, x igual a 2, aí tu vai tendo círculos aí de raio 1, raio 2 e assim por diante. Então o contexto está claro, você não pode pegar valores negativos. O que é um raio negativo? Então, por exemplo, para esse caso aqui, eu posso dizer que o D, o domínio da função, ele é quem? Vou colocar aqui assim, fechado no zero, o intervalo fechado no zero, aberto em infinito, ou mais infinito. Então, muitas vezes, o contexto vai dizer para você quem que é o domínio de uma determinada função. Então aí você já percebe que é muito comum a gente trabalhar com funções apresentando uma regra que define essa função. Por exemplo, eu colocar aqui y igual a f de x. Pronto, isso aqui vamos dizer que é a regra que define uma determinada função. E muitas vezes o contexto não deixa claro quem é o x que você deve escolher. E nem você não diz também nenhuma informação sobre o x. Então, quem vai ser o domínio dessa função? Aí você, analisando a regra, o domínio dela vai ser tipo o maior conjunto de valores de x para os quais a fórmula vai fornecer valores para y. Então, a própria regra vai dizer isso para você. Certo? Você vai buscar o maior conjunto, certo, de valores de x para os quais é possível você obter valores para a variável dependente y. E uma outra situação é você colocar alguma coisa aqui, tipo y igual a x ao quadrado. Ora, você pode calcular x ao quadrado aqui. Vamos lá. Você vai escolher valores de x. Você pode colocar qualquer valor real que você quiser aqui para o x. Ora, então o domínio disso seria todos os reais. Agora, se você quiser trabalhar com um domínio diferente, aí você tem que falar. Você coloca assim, ó, y igual a x ao quadrado. Aí, eu só quero trabalhar com valores positivos. Então eu coloco assim, y igual a x quadrado, x positivo. Então o domínio vai ser esse intervalo aqui. Intervalo que vai de 0 até mais infinito. Porque você está dizendo que você quer assim. Então, se o contexto não diz, não é? E se você quer uma forma diferente, trabalhar com uma função assim diferente do que seria o maior conjunto para o qual essa equação pode ser calculada, né? Os valores de y, você quer uma coisa diferente disso. Aí você tem que dizer, x maior que zero. Só quero essa função aqui para x maior do que zero. Pronto. Vamos ver aqui um exemplo
determine os domínios e as imagens das funções. Então vamos colocar aqui algumas funções e tentar determinar quem é o domínio e a imagem delas. Por exemplo, eu vou colocar aqui a função y igual a x ao quadrado. E aí eu quero saber quem são todos os valores de x, ou seja, os valores de entrada, ou seja, a variável independente. Então, quem são todos os valores de x, tal que eu posso calcular y igual a x ao quadrado. Ora, eu posso calcular x ao quadrado, gente, para qualquer x real. Não há restrição alguma. De maneira que esse domínio vai ser esse conjunto aqui, de menos infinito a infinito, que é outro jeito de você escrever os reais. Agora, quem é a imagem? A imagem que é representada aqui pelo y, a variável dependente. Quando você coloca aqui qualquer número real, o resultado é x ao quadrado. Então, uma coisa você sabe. A variável dependente, ou o valor de saída, não dá negativo, né? Porque ele está ao quadrado. Então, qualquer x que você colocar aqui, quando você faz x ao quadrado, o resultado é sempre um número positivo. Pode ser o zero também, né? Se você pegar aqui o valor zero, zero ao quadrado é zero. Mas aí, zero e qualquer número estritamente positivo. Então, a imagem dessa função é esse conjunto aqui, fechado no zero, aberto em mais infinito. Essa questão da imagem, eu vou fazer até um comentário a mais aqui. Imagem de f. Nesse caso, a imagem de f é o conjunto de todos os y igual a x ao quadrado, tal que o x pertence ao domínio. O domínio da função é todos os reais. E eu estou dizendo para vocês que isso aqui é o intervalo de 0 a infinito. Então, você tem aqui, olha, isso aqui é uma igualdade, ó, de dois conjuntos. Ó. Como é que você mostra que dois conjuntos são iguais? Você tem que mostrar que esse conjunto está contido nesse e que esse conjunto está contido nesse. É assim que você mostra que dois conjuntos são iguais. A igual a B. Como é que você prova que A é igual a B? Você tem que provar primeiro que A está contido em B e depois você mostra que B está contido em A. Então, o que é que está por trás disso? Dessa imagem ser isso aqui? É justamente a igualdade de conjuntos. Por exemplo, pegue um elemento qualquer, chame esse aqui de A e esse aqui de B. Aí você pega um Y que pertence ao conjunto A. Se Y pertence ao conjunto A, quer dizer que Y é x ao quadrado. Só que x ao quadrado é um número sempre maior ou igual a zero. Então, se esse número é maior ou igual a zero, isso implica que y pertence a esse intervalo aqui, de 0 a mais infinito. Então, você está provando essa primeira daqui, ó, nesse ponto. E um outro ponto, que seria esse, agora é você pegar um elemento que está em B. Então, se y está em B, significa o quê? Que y ele é maior ou igual a zero. Como é que eu provo que y agora é um elemento também do conjunto A? Então, esse y você tem que conseguir escrever ele como sendo alguma coisa ao quadrado, para ele pertencer a A. Porque quem está em A é todo mundo que está assim, elevado ao quadrado. Então, y está nesse. Como é que eu consigo ver que y é alguém elevado ao quadrado? É assim, né? Ó. Então, veja que y pode ser escrito como raiz de y elevado ao quadrado. Ah, então se y é alguma coisa elevada ao quadrado, isso significa o quê? Que y pertence a A. E aí, você provou que B está contido em A, né? Porque um elemento qualquer de B, ó, também é um elemento de A. E aqui, inicialmente, um elemento de A qualquer é um elemento de B, né? Aqui, não foi? Y pertence a B. Então, por isso que a imagem é dada dessa forma.
Então aí para os matemáticos é bem interessante você ter conhecimento disso aqui, certo? Então você tem que, bom, para todo mundo, né? É interessante você ter essa percepção intuitiva de você perceber que a imagem é isso daqui e você também ter uma perspectiva mais refinada, né? De você saber de fato demonstrar que a imagem é dada por esse intervalo. Vamos ver outra aqui? Vamos colocar aqui a função 1 sobre x. Olha a função que eu coloquei no início da aula, né? Na calculadora. 1 sobre x. Então, quem é o domínio dessa função? Ou seja, quais são os valores de entrada que eu posso colocar aqui no x? Ou os valores para a variável independente, que é a mesma coisa. Eu posso colocar qualquer valor real aqui para o x, exceto o zero, né? Você não pode dividir nada por zero. O resto pode. Ora, então, isso aqui é o menos infinito zero, união com zero, infinito. Esse é o domínio dessa função. É toda a reta, só que com exceção da origem. Você pode representar isso assim também, né? Tem gente que representa assim, ó. Os reais menos o zero, ou R menos o zero. Lá no ensino médio, eu não lembro, mas o pessoal gostava de colocar um asterisco assim para tirar o zero, se eu não me engano. Enfim, essa aqui. O domínio vai ser isso daqui. Agora, quem é a imagem? Observe, não tem como isso aqui dar zero. Não tem como você dividir um número por alguma coisa. Agora eu estou pensando na variável no valor de saída. O valor de saída não vai dar zero, porque não tem como tu dividir 1 por alguma coisa e dar zero. Agora pode sair todos os valores positivos e todos os valores negativos, né? Aqui, se você coloca x positivo, dá positivo. Se coloca x negativo, dá negativo. Sai valores pequenos e valores grandes. Por exemplo, se você colocar aqui no x o número 2, isso aqui dá 0,5. Mas se você colocar no x um meio, aí já dá o valor 2, né? De maneira que a imagem vai ser a mesma coisa. Vai ser o menos infinito zero, união com zero, infinito. Isso aqui só não dá zero, mas o resto dos números reais vão aparecer aqui. Como resultado desse y, quando você faz o x percorrer todo esse conjunto aqui, ó. Se quiser ter uma demonstração mais precisa de que a imagem é isso aqui, você tenta fazer algo semelhante a isso que eu fiz aqui desse lado, para essa primeira função, certo? Agora vamos colocar assim, ó, y igual a raiz de x. A raiz quadrada a gente já aprendeu no ensino médio que ela só é calculada para números positivos. Pode ser calculada para o zero também. A raiz quadrada de zero é zero. Bom, e o x tem que ser positivo. Você não pode colocar um número negativo aqui. E a gente também já aprendeu no ensino médio que o resultado da raiz quadrada é um número positivo. Quando você coloca lá raiz de 4, você sabe que raiz de 4 é 2. Por quê? Porque o que é raiz de 4? É você procurar um número que ao quadrado dê igual a 4. Então 2 ao quadrado é 4, né? Apesar que menos 2 ao quadrado também é 4, mas a gente define a raiz quadrada como sendo o número positivo. A gente não define como sendo menos 2, né? Então o resultado de raiz quadrada é número positivo. Então veja, o x aqui que a gente entra tem que ser número positivo. E o número que sai também tem que ser um número positivo. Então a imagem aqui vai ser a mesma coisa. Certo? De fato, qualquer número que você pega aqui, qualquer número positivo, vamos pensar assim. Qualquer número positivo, ele pode ser escrito como a raiz de alguém, né? Ele é justamente a raiz de x ao quadrado. Não, perdão, de y, né? Aqui. Ele é a raiz de y ao quadrado, onde o y é positivo.
Isso aqui dá y. Então veja que todo número que está nesse intervalo pode ser escrito assim. Então, de fato, confirmando que a imagem tem que ser todos os positivos, né? Mais uma vez, você pode ser mais detalhista e fazer algo utilizando aqui a teoria dos conjuntos. Mostrar que os dois conjuntos são iguais, vendo que um está contido no outro e o outro está contido no 1. Agora, pegue essa função aqui, y igual a raiz de 4 menos x. Quais são os valores de entrada aqui para o x? Quem é que eu posso colocar aqui nesse x? A gente já viu que a raiz quadrada só pode ser calculada para números positivos. Então você já percebe que esse 4 menos x, ele tem que ser, pode ser zero, né? Então ele tem que ser maior ou igual a zero. Isso significa que o 4 tem que ser maior ou igual do que x. Ou, em outras palavras, o x tem que ser menor ou igual do que 4. Quer dizer, você pode colocar aqui qualquer x que seja menor do que 4. Ora, esse intervalo é esse aqui. Esse é o intervalo. Agora, quem é a imagem? A imagem já é o resultado disso. Quando você coloca esses valores de x aqui, o resultado é a raiz quadrada de alguém que é um número positivo. Pode ser inclusive o zero, né? Se você colocar x igual a 4, ó, aqui o resultado do y é zero. E os demais resultados só podem dar um número estritamente positivo. Então, a imagem só pode ser fechado no zero, aberto em mais infinito. Agora a função y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Qual x pode entrar aqui? Por exemplo, 2 não pode. Se você colocar 2 aqui, fica 2 ao quadrado, que é 4, aí vai ficar 1 menos 4, que é menos 3. Não pode calcular a raiz de menos 3. Ora, então isso aqui só vai dar certo se você pegar valores de x que não ultrapassem 1. Os valores de x aqui tem que ser menores do que 1. Para quando você colocar o quadrado, né? Porque um número menor do que 1 é 0, alguma coisa. Se você coloca isso aqui ao quadrado, isso aqui ainda é menor do que 1. Pronto, então aqui você já vai ter que ter uma coisa assim, ó. Não pode passar de 1. Agora, por outro lado, ele também tem que ser maior do que menos 1. Você pode colocar uma coisa do tipo aqui, tipo assim, 0,5. Você pode colocar 0,5 ao quadrado. Menos, né? Menos 0,5 ao quadrado, que é igual a 0,5 ao quadrado. Isso aqui ainda é menor do que 1. Então, quando tu faz 1 menos isso aqui, ó, fica positivo. Então, faz sentido calcular a raiz de alguma coisa positiva, né? Então, aqui você vai ter que o domínio é esse intervalo aqui, ó. O intervalo de menos 1 até 1. Só colocando valores entre menos 1 e 1, o que está dentro dessa raiz fica um número positivo. E os valores de saída, que vão constituir a imagem dessa função, claro, é raiz de alguma coisa, então vai dar positivo. Agora, será que tem um limitante superior aqui ou essa coisa vai para infinito, né? Veja, você só está colocando números entre menos 1 e 1. Se você faz 1 menos alguma coisa que é menor do que 1, o resultado vai ser um número menor do que 1. Se você faz 1 menos 0,5, vai dar 0, alguma coisa que é menor do que 1. Se você botasse 0,5 aqui, se você botar 0, qualquer coisa aqui, aí faz 1 menos 0, qualquer coisa, só dá menor do que 1. E a raiz de uma coisa menor que 1 ainda é menor do que 1. Então, a imagem não vai ultrapassar esse valor aqui, 1, né? Quando o x é 0, dá 1. E para qualquer outro valor que está entre menos 1 e 1, ó, isso aqui só fica menor do que 1. Então, os valores de saída vão ser esses daqui. Todo número que está aqui no intervalo 0, 1.